É isso aí, pessoal. Então, meus convidados agora é o Wendel Pinheiro, né? É um escritor trabalhista. Isso assim que eu caracterizei. Olá, Wendel, tudo bem? Tudo bom, meu querido irmão Miguel do Rosário? É um grande prazer estar falando contigo nesse exato momento e é uma alegria estar no teu programa pela primeira vez e espero que os nossos internautas possam estar atentos e à luz dentro do atual cenário. Muito bom. A gente também tem outro companheiro, o Cássio, que ele não... Deixa eu ver o que está acontecendo, porque ele também foi convidado, não apareceu até agora, eu vou ver. Convidar ele aqui, daqui a pouco ele está aparecendo. Sim. Então, Wendel, começar falando sobre essa entrevista do João Santana, a Folha. Né? Sim. O que você achou dessa entrevista? Qual a avaliação que você faz do papel do João Santana na campanha do Ciro Gomes em 2022? Olha, muito se avaliou no início do processo, Miguel do Rosário, que o próprio João Santana, à luz das experiências que ele teve da campanha da Dilma, da forma como ele processava, inclusive em relação ao Partido dos Trabalhadores, que ele poderia se portar estrategicamente como uma opção muito clara, fazendo do Ciro Gomes o pós-Lula, e principalmente dentro da perspectiva trabalhista, repaginando o trabalhismo dentro da perspectiva do período do bolsonarismo. Só que o que acontece é que a dinâmica político-partidária que ele tenta impor e impingir na campanha do Ciro, à luz do marketing dele, foi a contramão não só da perspectiva conjuntural como o partido via, como também, em muitos momentos, ele colocou determinadas linhas de ação que, ao meu ver, foram consideradas como equívocos históricos, que se a gente fizer um exercício de história comparada, se compara aos mesmos erros da campanha do Fernando Ferrari para a vice-presidência em 1960, e muitos desses discursos decorrentes do discurso ético-moralista, às vezes parecido com a UDN, mas com conteúdo social, e que se deu boa parte daquilo que seria o PND, mas com uma tática bem contra a candidatura do Lula, mas se tornando, em sua prática, uma linha auxiliar à esquerda do bolsonarismo, dentro daquilo que se propunha como tática de campanha para tentar superar a bipolarização entre Lula e Bolsonaro, e uma campanha que havia continuidade do Bolsonaro do lado e o discurso da defesa da volta de uma agenda de justiça social preconizada pelo governo Lula e Dilma. Muito bem, Wendel. Deixa eu cumprimentar aqui meu amigo Cássio Moreira. Tudo bem, Cássio? Boa noite a todos. Acho que estavam falando do João Santana, correto? Isso. A gente estava falando sobre a entrevista do João Santana, a Folha. E aí eu perguntei ao Wendel qual era a opinião dele do papel do João Santana na campanha do Ciro. Cássio, mas deixa eu fazer uma pergunta para você, fazer outra pergunta. Hoje teve a votação do arcabouço fiscal, quer dizer, ontem, né? Foi aprovado o texto base, hoje eles continuam votando, foi aprovado. O PDT, todos os deputados do PDT votaram em favor. E aí, os eleitores do Ciro nas redes sociais, né, que a gente observa, eles começaram a bater muito pesado nos deputados do PDT, né? E a gente vê o cirismo, né, o movimento de eleitores do Ciro, se voltar contra o próprio PDT, com muita força. Né? Por que isso está acontecendo e como você avalia esse fenômeno? Bom, os 3% do eleitor do Ciro, mas claro que o número de eleitores, os ciristas, enfim, acaba sendo mais atuantes, acaba sendo um número bem mais reduzido, tem um componente em comum, que é o antipetismo. Então, se cria tudo que o governo vai fazer, sempre vai ter alguma coisa, por exemplo, muda o PPI, não está bom. Qualquer coisa que o governo vai fazer, sempre vai ter um ambiente de crítica ao governo. Né? E nota, praticamente 100% da bancada do PDT votou a favor, inclusive um dos deputados que faz parte do grupo político do Ciro, que inclusive era cotado como ser um dos ministros do Ciro, o Mauro Benevides, votou a favor, né? Ou seja, o Ciro está sendo representado ali na votação, só que uma parte desses eleitores, que nem eu brinco com eles vivem no mundo de Nárnia, né? Ou seja, o papel aceita tudo.
um livro, PND aceita tudo. Agora, se tu parar para pensar que tu tem um governo progressista, o governo Lula é um governo, é um presidente progressista, de centro-esquerda, mas com um Congresso conservador, de centro-direita, que vai da centro-direita até reacionário, né? Ficou muito claro, né, a base dos que... Fora os deputados do PSOL e da Rede, ficou claro aqueles deputados que não votam do PT de jeito nenhum. Né? Então, quase 100 deputados são aqueles reacionários que qualquer pauta que o PT que o Lula for colocar em votação, vai votar contra. Então, notem, essa parte dos ciristas, eu não quero generalizar, né? Porque o que seria cirista? Cirista seria um eleitor do Ciro, admirador do Ciro. Existem ciristas que são do PDT, assim como tem muitos ciristas que não são do PDT. E pela estratégia que o Ciro se colocou de buscar um eleitor antipetista, tem muito cirista que nunca foi eleitor de esquerda. Ou seja, eram eleitores que ficaram decepcionados com Bolsonaro e acabaram escolhendo o Ciro, principalmente por essa parte de discurso mais antipetista. Então, uma parte desses ciristas que ficam muito descontentes já traz no seu gene o antipetismo. Então, o arcabouço... Né? Nota, eu faço um paralelo, um desenho, que como se fosse uma pessoa com aquelas bolas presas na perna. Né? Eu sempre digo que a política fiscal é como se fosse a perna direita e a política monetária a perna esquerda. Esse governo tinha praticamente as duas pernas engessadas. A perna direita é como se fosse uma bola grande daquelas que amarra. Sabe aqueles desenhos que tem um presidiário, que tem uma bola enorme, que era o teto dos gastos? O que se fez foi diminuir o tamanho da bola para uma bola bem menor, que é o arcabouço fiscal. Né? E a perna esquerda é a política monetária, que está completamente engessada, porque com a autonomia do Banco Central, quem executa a política monetária agora é o Banco Central Autônomo. Né? O governo Lula está tentando resolver a perna direita, tentando diminuir o tamanho do peso da pedra, para poder fazer com que a perna ande um pouco. E aí o arcabouço fiscal se transforma num piso dos gastos também. Né? Mas daqui a pouco a gente mais fala sobre isso, né? Basicamente, a tua pergunta era por que esses ciristas estão descontentes. Basicamente, porque tem essa questão de... Há uma oposição ao governo Lula. Então, sempre vai se buscar alguma coisa para criticar. E como o arcabouço não é uma medida de esquerda, se aproveitam disso. Mas é uma medida necessária e possível dentro desse contexto de Congresso conservador e reacionário. Muito bem, muito bem. Eu até trouxe aqui, isso aqui é a votação do arcabouço fiscal, né? Tá aí na tela, né? Só para o pessoal ver, o PDT votou todo a favor, não teve nenhum voto não. Nenhum voto não. Todos. Talvez alguém tenha se alguma abstenção. Não teve todos. Quem votou contra na esquerda foi o PSOL. Exatamente. Só o pessoal votou contra, junto com o Novo e o bolsonarismo duro. Né? Evidente que a posição do pessoal é totalmente diferente do Novo. O Novo votou não porque achou que arcabouço é gastança pública. Ele falou que preferiu o teto de gastos. A declaração do Novo, que eles preferiam um teto de gastos. Mas o PDT votou inteiramente. Agora, o que a gente vê, então, o Wendel, é que é porque o Ciro foi um candidato importante em 2018, ficou em terceiro lugar, com 12%, em 2022, 3%. Né? Eu vejo os ciristas tentando fazer uma análise, qual foi o erro cometido, né, por uma queda tão grande. Mas, na sua opinião, qual foi o possível erro que o Ciro cometeu que fez ele cair de 12 para 3? Eu acredito, Miguel do Rosário, Cássio Moreira, demais amigos, que a incompreensão do processo histórico e a não observação do Ciro se tornar a principal oposição ao bolsonarismo dentro daquele processo
em face de uma conjuntura que ele estava espremido entre o eleitorado mais à esquerda, que estava propenso ao voto ao Lula, o eleitorado da centro-direita, que na época que o Moro era pré-candidato, estava tendendo a votar para o Moro e não os liberais que teriam possibilidade de votar para o Ciro, poderiam fazer essa opção. Então o Ciro, diante dessas contingências e de acordo com a linha de orientação estratégica do marketing político e da condição ideológica, ao meu ver, eles erraram e pecaram porque eles tinham que se portar como a principal oposição ao bolsonarismo, inclusive colocando-se numa posição pós-Lula, valorizando os pontos fortes do governo Lula, a política social voltada para o Lula, mas pegando o trabalhismo no sentido de, olha, o trabalhismo tem um legado de feitos em relação ao desenvolvimento nacional, com justiça social, redistribuição de renda, e a agenda das reformas de base, só que ele poderia colocar de uma outra forma, ainda não foi realizado em toda a sua concretude. E essa é a minha proposta dentro de um projeto de construção nacional, de reconstrução nacional, mas fomentando o crescimento com o desenvolvimento de justiça social e batendo no governo Bolsonaro. No momento que ele bate no Lula, Miguel do Rosário, o que acontece? Os eleitores progressistas do Ciro, incluindo os trabalhistas históricos que sempre votaram no PDT, não se vendo no discurso, 2018, né? não se vendo com esse discurso eticista, moralista, com conteúdo denista, com conteúdo parecido à campanha das mãos limpas do Fernando Ferrari, o que aconteceu? Esse eleitor foi naturalmente para o Lula. Eu me lembro, no último debate, que quando ele caiu na besteira de bater no Lula, e o Lula começou a dar uma saraivada de resposta, Miguel do Rosário, eu não sei se você estava acompanhando o meu Instagram, mas eu acho que o Cássio Moreira se lembra muito bem. Eu falei, faço votos, queira Deus, que o Ciro não perca de forma vertiginosa o percentual que ele tem de 6, 7% e não seja ultrapassado pela Simone Tebet. Faço votos. Só que o nosso faço votos foi pior do que imaginávamos, porque tudo que a gente imaginava que ele teria uma queda vertiginosa, não imaginávamos que chegaria ao ponto do 3,02% dos votos válidos. E se não colocar os votos válidos, ainda cai para 2, alguma coisa. Então, Miguel do Rosário, isso foi tão deletério para a imagem do PDT junto ao eleitorado, no âmbito, o eleitor normal do PDT, que cultura política do trabalhismo é essa? Trabalhismo virou cirismo, inclusive eu coloco isso na parte final da obra Um Tempo Bem Melhor para Se Ver, cujo autor do pós-fácil é o Cássio Moreira, que estava falando. Então, será que o cirismo é a nova cultura política do PDT? Inclusive, o Cássio Moreira fez essa reflexão. Então, foi a partir daí que muitos eleitores simpáticos do Lula e que apoiavam o Ciro, e os próprios trabalhistas que votaram para o Ciro, migraram tudo para o voto do Lula. E aí sobrou residualmente os eleitores do Ciro com conteúdo antipetista, antilulista. Só para terminar, a minha concepção é que hoje, qual é desse resíduo que sobrou do cirismo, o que seria o núcleo duro do cirismo? Ex-marinistas, órfãos de uma liderança política que contaram o Ciro, ex-tucanos sem referência, ex-eleitores do PSDB e petistas frustrados que, diante daquilo que se viu dentro do processo da Lava Jato, encontraram no Ciro o seu ícone. Então, dentro dessa conjunção desses três grupamentos é que daria o corpo do cirismo, e dentro do cirismo, a gente sabe, com a entorragem, com o discurso neodenista, né? Só que com conteúdinho social, o que o Cássio também coloca como a visão do cirismo lacerdista, né, o que seria, na verdade, a prática discursiva dos ciromínios, a cultura política dos ciromínios, e que, à luz de uma campanha conduzida dessa forma, nos empurrou a esse patamar da pior performance da história do trabalhismo brasileiro, onde não elegeu nenhum governador, nenhum senador e apenas 17 deputados federais. Então esse é o saldo de todo esse processo, e o Ciro não se comportou como um quadro à altura daquilo que ele sempre preconizava, desde a campanha de 1998, como um quadro da inteligência da social-democracia tradicional, daquilo que propunha o PPS quando ele surgiu, que era uma repaginação da tradição da esquerda com a visão da social-democracia europeia atualizada, que era a proposta do Roberto Freire. Era nesse mote que o Ciro seguia. E era nesse mote que se dava, inclusive, as perspectivas do Ciro em 98, em 2002, e até mesmo em 2018, quando a campanha dele era acertada no sentido de, olha, eu me proponho a ser
pós-Lula, no sentido de promover a justiça social, com cidadania, numa agenda nacional desenvolvimentista, com a cara do PDT. O problema é que depois desse processo, Miguel do Rosário, ele se enveredou com um discurso neodenista e com a visão de que fora do PND não há salvação, que chegou a um ponto que nos restringiu a esse patamar de 0,2%. E se ele continuar com essa prática junto com a entorragem dos ciromínios, com os intelectuais orgânicos, né, que perfazem os ciromínios, temo eu que ele esteja abaixo da Marina na próxima eleição, se ele ainda quiser disputar em 2026. O Cássio, uma pergunta para você. Muito bem, Wendel, muito bem. A gente vê essa base cirista muito agressiva contra o próprio PDT. Né? Isso preocupa as pessoas que simpatizantes do PDT. O PDT é um partido importante, partido histórico, né? E é um partido que tem um espaço a ocupar, porque o Brasil tem essa tradição de pluralidade política, e é bem possível em algumas cidades, muitas regiões onde o PT tem muita dificuldade, o PDT pode avançar mais, como uma força de esquerda, uma força progressista. Você vê aqui em Niterói, né, o Rodrigo Neves, o prefeito, ele é do PDT, ele é um bom prefeito, muito bem avaliado, se elegeu, se reelegeu, elegeu o sucessor. E você vê, por exemplo, esses ciristas, né, atacando com muita virulência o Rodrigo Neves. Muito. Eu fiquei assim, assustado em 2022. Né? E depois eles pressionaram para a escolha do Cabo Daciolo para ser o candidato ao Senado. O Cabo Daciolo imediatamente começou a atacar o Rodrigo Neves do próprio partido e o Eduardo Paes, que era o grande aliado do Rodrigo Neves. Né? Ou seja, desmontando como o PDT, como você vê o PDT? Agora, por exemplo, os deputados do PDT estão sendo muito atacados. Como você vê que o PDT pode reagir a isso, né? Reagir a esse cerco dos ciromínios? Em primeiro lugar, eu acho que a oportunidade que tu está nos dando aqui, Miguel, para mim e para o Wendel, que somos filiados ao PDT e representamos uma outra ala bem diferente dessa dos ciristas. E eu vou usar os termos, eu sempre uso o termo cirismo lacerdista para não generalizar todos os ciristas, tá? Porque tem ciristas que são admiradores do Ciro, gostam do Ciro, mas não têm essa posição. Então eu tentei criar posso até estar errado no conceito, enfim, mas cirista, lacerdista no sentido de ser simpatizantes, muitas vezes fanáticos com o Ciro, mas com um discurso mais agressivo, mais virulento, como era do Carlos Lacerda. Embora esses ciristas lacerdistas, eles não são de direita. Eles têm uma visão mais de Estado, né? Mais nacionalista. Então, não é o lacerdismo direita, é um lacerdismo de esquerda, mas que acaba sendo virulento, muito agressivo. Então, eu sempre cuido usar o cirismo lacerdista justamente para não estar falando de outros ciristas que não estão englobados nesse tipo, né? E aí os ciristas lacerdistas seriam basicamente aqueles antipetistas ferrenhos que muitos votaram nulo, né? Ou fizeram o discurso do nulo. Então, a oportunidade de dar espaço para mim e para o Wendel aqui é uma maneira de tu fortalecer e para mostrar para as pessoas que estão assistindo que existe uma corrente trabalhista dentro do PDT que não discorda, que discorda desse discurso virulento, agressivo e antipetista. Porque nós, que estamos tentando organizar essa corrente, o que acontece? O cirismo lacerdista ele é muito pouco orgânico dentro do PDT, mas ele é bem organizado e até talvez com estrutura do partido na época da campanha, ele é muito organizado nas redes sociais. É como se fosse um enxame de abelha, ou seja, uma pessoa ataca, eles entram no grupo, vamos agora falar, ajudem, vão lá todos e atacam e fazem... Então, eles são bem organizados, né? Com portais, enfim, canais no YouTube. Então, eles acabam se organizando nas redes. Mas, organicamente, eles são muito fracos. O objetivo deles é tentar tomar o PDT por dentro. Só que aí tem algumas correntes que estão começando a se dialogar e tentar se unir, que combatem, vem um Ciro, um grande quadro político, um homem extremamente preparado, bem intencionado, mas discordam veementemente da estratégia
desse entorno do cirismo lacerdista, de colocar o Ciro como um pós-Bolsonaro e não como um pós-Lula. Porque nós acreditamos que o PT e o PDT pertencem ao mesmo campo político. Nós discordamos que o PT é neoliberal, que o governo do Lula é neoliberal. Essa é a principal argamassa que une os ciristas lacerdistas, que veem o Lula como neoliberal. Mas nós compreendemos as dificuldades que o governo Lula tem de ter sido eleito numa composição de centro, com até políticos de centro-direita, a própria Tebet, né? com um Congresso completamente conservador e com uma fatia reacionária. Então, é dessa forma que a gente tem tentado disputar internamente esse discurso do trabalhismo, porque alguns tentam trazer o trabalhismo com essa visão mais nacionalista, mas também mais agressiva. E o próprio trabalhismo, né, traz essa questão de união das esquerdas, de solidariedade, não tem preconceito contra minorias, né, um discurso muito forte anti-identitário, o trabalhismo não vê isso. Então, está tentando se construir uma narrativa. Notem que a própria campanha do Ciro foi uma campanha meio que muito individual. Tanto que quando foi tentar criar uma juventude, se apelidou de turma boa, enquanto nós tínhamos a juventude socialista, né, do PDT, que era uma juventude trabalhista. E se criou uma nova turma. O PND, dizem que o PND é do Ciro, e o PDT já tinha o PND. Tanto que quando o PND foi escrito, o livro, muito foi praticamente o Ciro, com algumas ideias do Mangabeira Unger, e o PDT tem muitos intelectuais orgânicos que poderiam ajudar nessa construção desse projeto. Então, hoje o Ciro está se posicionando mais como oposição de um governo que ele faz parte. Qual é o caminho disso? Ou seja, ele é vice-presidente do PDT. Ou seja, não é só o Ciro, ex-candidato, representando o PDT. É o Ciro, figura partidária, como vice-presidente. E a partir do momento que ele se posiciona como oposição, ele está ferindo o próprio PDT, porque ele está atacando o PDT, que é governo, com 2 ministros, o Lupe e o Valdez Góes, embora o Valdez Góes não foi indicado diretamente pelo PDT, mas é filiado ao PDT. Então, eu acho que o Ciro, se ele continuar nessa linha de querer ser oposição crítica, ele deveria, pelo menos, renunciar à vice-presidência do PDT. Porque ele está falando em nome da instituição PDT, que já decidiu na sua executiva de fazer parte, tem 2 ministros, um, inclusive, que vai fazer um grande legado no Ministério da Previdência, que é o nosso Carlos Lupe. Muito bem. Wendel, a gente tem 6 minutos, uma pergunta para vocês dois. Como vocês veem a estratégia do PDT para 2024? 2024 vai ser muito importante para o PDT retomar alguma linha ou corrigir alguns erros estratégicos que cometeu em 2022 e para se preparar já para 2026, para eleger mais deputados. O PDT, até então, estava bem tranquilo em relação a como é que é o nome? A linha de corte, né? Da barreira. Está bem tranquilo, já não está mais tão tranquilo, né? Vai ter perda de receita em 2026. Então vai ser muito importante essa eleição municipal, eleger vereadores em capital, né? Ter candidatos a prefeito que consigam mobilizar. Como você vê o papel do cirismo no PDT em 2024 e do PDT de forma geral? Meu irmão Miguel do Rosário, a tua pergunta foi muito boa, eu vou continuar e prolongar um pouco essa resposta a partir do que o Cássio Moreira colocou, porque o Cássio, ele é fantástico. O engraçado é que quando eu converso com ele, ele já sabe o que eu penso, eu sei o que ele pensa. O que nós, na esquerda do partido, temos a instituição partidária a nosso favor, onde temos maioria nos diretórios, os ciristas, por não ter, eles usam as redes sociais para tentar desestabilizar. E é ponto pacífico. E é dentro desse processo que eles vão fazer essa rota de colisão, inclusive nas eleições municipais. Qual é a tática que eu vejo institucionalmente no PDT? É o partido se mostrar como um partido que está fazendo parte
da Coalizão de Reconstrução Nacional e que promove políticas voltadas aos interesses populares, inclusive à luz daquilo que já está fazendo o Ministério da Previdência, ou na atuação da integração nacional, e assim sucessivamente. O desafio, Miguel do Rosário, é o PDT manter os mais de 300 prefeitos, 306, 304 prefeitos e os mais de 3.500 vereadores. Se nós mantivermos esse patamar, talvez é a maior vitória do partido depois do processo de debacle muito grande, se comparado 2018 com 2022. 28, 29 deputados federais, caímos para 17 e temos o Maxi Lemos, que aumentou em mais um, estamos com 18 nesse exato momento federais. Já houve reflexos, inclusive, dos cortes de gastos no interior do partido em relação ao fundo partidário, né? Fundo partidário esse que foi utilizado de forma irresponsável pelo João Santana para trazer uma série de táticas equivocadas no âmbito da pré-campanha e da campanha eleitoral, a campanha errática, que não sabia qual era o mote, se era Prefiro Ciro, ou Rebeldia, ou outra linha afim, e que, na verdade, prejudicou, inclusive, a identidade e a marca da imagem daquilo que o trabalhismo sempre se propôs desde 1930. O João Goulart e o Alberto Pasqualini nas peças do João Santana. Isso é muito bem atentado, isso que você colocou, Cássio, porque para tu ver a diferença de um marqueteiro que não tem a visão de identidade de uma organização político-partidária, ainda mais de uma tradição política histórica como o trabalhismo brasileiro. Que é uma coisa ele fazer campanha no PT, e o PT, eu tenho muito respeito à história do PT, mas tratando-se de trabalhismo, ignorar quadros como Alberto Pasqualini, ignorar o próprio João Goulart, ignorar quadros como Santiago Dantas, Doutel de Andrade, K.O., Abdias do Nascimento, ou seja, tem alguma coisa errada entre uma série de questões erradas que se tornaram a campanha, que desfigurou-se de uma agenda trabalhista que poderia ser nacional reformista, nacional desenvolvimentista, ou um pouco mais ousada, como o Brizola preconizava, e resolveu ir naquela aposta do PND, que aí eu não sei se o Cássio concorda, mas é uma repaginação do plano de metas, só que numa leitura mais à direita dentro do cenário conjuntural que se tinha com o bolsonarismo. E que, com a perspectiva da tática da campanha das mãos limpas, que aí é aquela virulência udenista, só que à esquerda, que era aquilo que o Fernando Ferrari tinha, ele utiliza-se justamente dessa campanha eticista, moralista, de que, olha, eu não preciso de pensões, eu tinha direito a tantas pensões. E, na verdade, é como o Brizola falava, quem é honesto, seja mulher ou homem público, não tem a obrigação e a necessidade de dizer que é honesto. A obrigação é de toda mulher e homem público ser honesto, ele não precisa pregoar ideologicamente. Então, talvez esses foram os grandes erros sucessivos da campanha do Ciro. Qual é a forma de correção de rota que eu acredito que da institucionalidade executiva nacional e o diretório nacional onde fazer, principalmente como os diretórios estaduais principais, como o Rio Grande do Sul, Estado do Berço do Trabalhismo, da qual Cássio Moreira é também membro do diretório estadual, e o Rio de Janeiro. Eu acho que e também tem os estados grandes, como São Paulo, Minas Gerais, que são grandes colégios eleitorais. Então, eu acredito que a perspectiva agora é o PDT se portar como um partido que faz parte do processo de reestruturação e de reconstrução nacional em uma solução de compromisso numa aliança democrático-republicana contra o bolsonarismo e que ele pode oferecer ao eleitor aquilo que é o lastro do PDT, um partido trabalhista com identidade voltada aos interesses populares. Se a gente mantiver esse número de prefeitos e vereadores com esse discurso e atentando-se para o caráter progressista que o PDT tem tido no governo Lula, eu acho que o PDT vai estar cumprindo o seu grande papel. E quanto aos ciromínios, eles que chiem com a tática política tomada pelo partido. Eles querem disputar? Entre nos movimentos do partido, entre numa juventude, numa MT, numa diversidade, no movimento de aposentados ou qualquer outro movimento, e dispute o partido. Só que, como eles são inorgânicos, essa, pelo menos, Miguel do Rosário e Cássio Moreira, essa talvez é a nossa maior sorte dentro desse processo político. Porque se eles fossem orgânicos, talvez o PDT estaria em uma situação muito pior do que já está nesse momento. E que, graças à decisão da Executiva Nacional e do Quadro Diretório Nacional, estamos no governo Lula, no governo de reconstrução, que embora não seja dos sonhos, mas é o que é possível dentro de uma composição que infelizmente é uma maioria do campo liberal conservador, mas que dentro dessa conjuntura é o que é possível fazer com políticas de conteúdo social voltadas aos interesses do povo brasileiro. Cássio.
Vou tentar ser mais sucinto, então, Wendel. Embora eu e o Wendel, a gente não concorda provavelmente no time, que eu sou gremista, ele é colorado e flamenguista, e eu sou gremista. Mas, então, eu vou tentar fazer uma fala mais complementar, porque basicamente tudo que o Wendel falou, eu concordo. Eu só queria chamar a atenção, que eu acho que talvez seja uma visão um pouco mais particular minha, a importância da federação com o PSB. Eu vejo para o futuro do PDT a federação. Eu sei que essa federação está sendo estudada, está sendo discutida, só que eu acho que essa federação tinha que sair antes das eleições municipais de 24, e não depois, como é o provável, né? Porque eu acho que hoje nós temos mais deputados que o PSB, e depois das eleições municipais o PSB pode entrar mais forte nessa federação do que o PDT. Eu acho que era importante demais essa união entre esses dois partidos, que têm uma história muito próxima, muito parecida, pertencem ao mesmo campo de centro-esquerda. Então, eu vejo no futuro do PDT essa questão da federação com o PSB. Acho fundamental isso, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria complementar, né? Eu sei que está estourado de horário, deixei o Wendel falar 5 minutos, eu falo 1. Mas basicamente é isso, né? Da federação com o PSB, eu acho fundamental, viu? Muito bem. Não, Cássio, a gente pode estourar um pouco o horário, que tem uma liberdade. O dono do programa sou eu posso ficar mais um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta para você falar um pouco mais, porque você falou muito pouquinho. Você ficou preocupado com o horário. Sobre essa coisa das redes sociais, né? Essa movimentação dos ciristas nas redes sociais, né? O PDT, talvez, a solução seja o PDT se organizar melhor também nas redes sociais. A ala que vocês representam, a ala mais esquerda, é uma ala grande, é uma ala da maioria, hegemônica, a maioria dos deputados, né? A maioria do... Você vê, por exemplo, a questão do Ceará, né? O Ceará, você vê que o Ciro ele trouxe muito dor de cabeça para o Sarto, né? O Sarto ficou meio que isolado lá, né? Isolado. E tanto que agora ficou defendendo a taxa do lixo como uma grande solução, e agora até caiu numa liminar. O Ciro, a primeira fala do Ciro depois de meses calado é uma defesa da taxa do lixo, como fosse uma medida revolucionária, uma taxa do lixo. Nunca vi um político fazer isso. E olha, Miguel do Rosário, só uma parte. Quem justamente foi um dos grandes arietes que tacou pedra contra a taxa do lixo foi o quadro oriundo da juventude contemporâneo meu e do Everton Gomes, que é o vereador Júlio Brise. Exatamente. Não, o Júlio Brise rompeu com o Sarto, a Ana Paula rompeu com o Sarto, 2 vereadores orgânicos ali do PDT de Fortaleza. E agora o Sarto ele deu uma entrevista recente, Cássio, em que ele foi bem franco. Ele falou que está muito decepcionado com o Ciro, com todo mundo, porque o que ele chama de fracasso da diplomacia política. Então, eu passo a palavra para você, só para você fechar então o programa aqui com mais uma reflexão sobre o futuro do PDT. Se a gente pudesse pensar alguma coisa como uma amostra para ver o fracasso, a forma errática que foi conduzida a campanha do Ciro, né, com esse antipetismo doido, é a própria Ceará, ou seja, quase que implodiu, né? Implodiu a aliança do PDT com o PT, só não implodiu completamente porque o Cid, o irmão dele, acabou salvando isso. Tanto que se o PDT continuar isolado, se essa ala do Ciro continuar isolada, tentando lançar candidato, vai perder para um candidato do PT ou até para o Capitão Wagner, o grupo do Capitão Wagner. Talvez ficando em terceiro. O que mostra da importância da união entre PT e PDT. Né? O Ceará é exemplo dessa bem-sucedida união entre os dois. Né? Então, eu vejo que essa questão do Ciro, eu torço muito, o pessoal às vezes acha que eu não gosto do Ciro, muito pelo contrário, sou um dos primeiros caras a defender publicamente a ida do Ciro para o PDT, lá em 2015. Só que eu acho Você foi em primeiro, depois eu fiz a defesa dentro do partido contra o Cristóvão. Isso eu me lembro muito bem. E houve até um momento de constrangimento na reunião da fundação. Pois é, a candidatura do Cristóvão estava sendo construída e hoje naquela reunião expus que o Ciro deveria ir para o PDT. Só que
essa volta do Ciro, alguns assessores, etc., que com um ódio muito agressivo, já ouvi de um que, uma vez, quando eu ainda conversava com ele, que o objetivo dele era destruir o PT. Então, assim, ele acabou sendo convencido, ou talvez concordasse também, por mágoa, etc., que se ele não destruir o PT, ele não vai ter espaço, e é um ledo engano. O Ciro tinha tudo para ter sido, ser um dos grandes candidatos para 2026 dentro do campo do cirismo. Inclusive, um pouco antes das eleições, eu concorri a deputado federal do Rio Grande do Sul, um pouquinho antes, eu até falei que se eu fosse o Ciro, eu renunciaria à candidatura, né, condicionando o meu apoio ao Lula com alguns pontos do PND, e isso poderia garantir a vitória do Lula no primeiro turno, seria o grande responsável pela derrota do Bolsonaro e ainda recuperaria uma boa parte do eleitor perdido. Só que se o Ciro continuar assim, o que resta é concorrer ao Senado com chance de perder no Ceará, né? Se ficar nesse discurso antipetista, né? O Ciro, tá bom. O Ciro ele foi incoerente, porque ele foi ministro do Lula, ele apoiou os governos Lula, apoiou a Dilma, foi da coordenação, queria o Haddad como vice dos sonhos, e aí de uma hora para outra, em 2019, nada presta, de tudo que eu ajudei. E detalhe, 2 rompimentos político-partidários do Ciro foram decorrentes do apoio dele ao governo Lula. Primeiro, quando o PPS guinou para a direita em 2004 para 2005. E depois, quando o Eduardo Campos entendeu uma política para o PSB em 2014, que ele vai e rompe e vai depois se tornar quadro do PROT. Exatamente. Exatamente. Eu lembro quando, em 2018, 2017, eu escrevia sobre o Ciro. Eu falava isso, eu defendia o Ciro, eu observava alguns ataques vindos do PT ao Ciro, eu falava, vocês estão sendo injustos, o Ciro, sobretudo ataques mencionando a quantidade de partidos que ele tinha participado, não, o Ciro tem essa vida partidária, mas sempre a esquerda, coerência para se manter na esquerda e para apoiar, inclusive para apoiar o PT, apoiar o Lula, né? Então essa virada aí produziu muita confusão. Agora eu me preocupo um pouco, Cássio, porque tem, apesar de esse cirismo reacionário ou lacerdista ter pouca representatividade no partido, tem um setor que está desenvolvendo uma cultura muito violenta, é negativo isso, né? Essa cultura da violência política, uma mistura de... É um esquerdismo radical de um lado, né? Uma coisa meio PSTU, de um lado, é o lacerdismo de esquerda, né? É o lacerdismo de esquerda. De um lado é um esquerdismo radical, nada tá bom. Acabou o PPI, não, eu podia fazer isso. Tudo tá ruim, que é um esquerdismo radical que nunca foi, para mim, nunca foi a característica do PDT. Os ciristas são os oportunistas de esquerda de um lado e os oportunistas de direita do outro, Miguel do Rosário. A gente tem que começar a tratar dessa forma, irmão, porque se a gente não tiver a justeza da análise conjuntural e da importância do PDT dentro de uma coalizão de união nacional em defesa de uma pauta democrática e republicana, aí a gente vai dar espaço para essas porra-loucas tentarem inserir a linha deles dentro das instâncias partidárias. A nossa sorte é que eles ainda são inorgânicos. Meu medo é se eles resolverem entrar em diretórios, movimentos, e aí pegarem cotas de movimento para entrar no diretório. Já teve algumas candidaturas incentivadas por esse grupo para deputado federal na eleição passada, deputado estadual, inclusive eram as candidaturas da chamada Turma Boa, toda a militância do PDT, deveria fazer campanha para o PDT todo, focava em determinados que eram representantes desse cirismo lacerdista. Que poderia, daqui a pouco, alguns ir para o PSOL, já que votou contra o arcabouço, outros ir para o Novo, ou criar um partido novo, PND, e sair do PDT. Mas eu não vejo muita representatividade desse grupo, né? Porque é uma coisa confusa. Tem esse lado, o esquerdismo radical, coisa meio PSTU, mas tem um flerte com ideias conservadoras, né? Por exemplo, essa agressividade com a questão de identidade, que é uma questão... Alguns até neo-integralistas, tá? Exato. Por exemplo, o nacionalismo é uma coisa muito importante, integra ao coração do PDT, da esquerda brasileira em geral, a esquerda histórica era nacionalista, né? A esquerda latino-americana. Mas não é o nacionalismo conservador, né? Não é o nacionalismo que coloca
o país acima do ser humano. Isso, o nacionalismo da esquerda sempre foi profundamente humanista, né? Democrático popular, né? Exato. Então, quando se aproxima desse nacionalismo assim abstrato, né? Que é uma coisa assim, o país acima de tudo, que não é o nacionalismo histórico da esquerda, né? A gente não pode esquecer que a extrema-direita é nacionalista, Hitler era nacionalista, né? Tanto que é outra coisa. E também essa agressão à questão identitária, que é uma questão moderna, não dá para fugir disso, e o PDT e também... sem contar o seguinte, Miguel Gonzalez, só para concluir e concordar contigo, essa turma que bate no identitarismo, que na verdade são conservadores e rustidos, só que eles têm vergonha de admitir o conservadorismo, e eles tentam utilizar esse discurso de pauta contra o identitarismo, mal eles sabem que a Carta de Lisboa, na constituição do que seria o novo PTB, até a perda da sigla da Constituição do PDT, estava muito clara a política de direitos humanos, e fora, no pré-64, as políticas sociais para negros, mulheres, índios, eram pautas do trabalhismo brasileiro antes mesmo que o Partido Comunista incorporasse para si. Então é uma pauta histórica absolutamente nossa dos direitos humanos. Agora, quando eu vejo esses quadros fazerem esse discurso de rechaço à política de direitos humanos, acusando de identitaristas, pode ter certeza, esses caras estão com um passo no protofascismo, no neointegralismo. Mais um pouco eles vão abraçar o que o Enéas Carneiro defendia. Agora, eles gostam do Enéas, falando isso. Só um adendo importante, tu falaste da União, está presente aqui, eu vi um comentário no chat, um grande quadro do PDT, o doutor Márcio Aurélio, que tem um portal chamado Raiz Trabalhista, que também tem feito um trabalho fantástico para divulgar essa outra corrente. Grande abraço ao doutor Márcio Aurélio, um dos quadros mais ideológicos do PDT hoje. Um abraço também, doutor Márcio Aurélio, é uma honra tê-lo aqui Pois é, Wendel, eu li a Carta de Lisboa, eu li os documentos do PDT. O PDT, historicamente, era um dos partidos mais avançados. Né? Até agora tem que ver, tem que se libertar desses reacionários, mas era um partido muito avançado, né, na pauta dos direitos humanos, na pauta dos direitos identitários, né? Negros, mulheres... LGBT. E até LGBTs, o meu livro que eu vou lançar agora, já estou fazendo spoiler, chamado A Gente Quer Ver Felicidade, o PDT, em 1981, cogitava a candidatura de LGBTs para a Câmara dos Deputados, câmaras estaduais, e para o apoio de um homossexual enrustido, mas que era homossexual, o Agnaldo Timóteo. Exatamente. E aí você vê, inclusive, esses ciristas reacionários se revelam, você vê a agressão deles a Duda Salabert, né? Um quadro de esquerda, uma pessoa brilhante, né? Brilhante, com ideias brilhantes, ideias simples. Eu entrevistei ela algumas vezes, né? Ela tem algumas ideias simples, por exemplo, ela fez ideia brilhante de fazer uma campanha sem papel, né? Por causa ela é defensora da causa ambiental, e ela prometeu plantar uma árvore a cada voto que ela recebesse. Quem pensaria uma coisa dessa? Uma ideia brilhante que cativa, transforma o ato de votar. Você vai votar, nossa, eu vou votar nela, eu vou ganhar vai aparecer uma árvore. E não me assustaria dela no ano que vem ela estar no alto clero da Câmara dos Deputados. Não me assusta. Exatamente. Então é isso. Eu faço votos que o PDT é um partido muito importante. Eu moro numa cidade administrada pelo PDT há bastante tempo já. O Rodrigo Neves mora em Niterói. E aqui no Rio de Janeiro teremos um grande desafio também de vencer o bolsonarismo na eleição da capital, né? E o PDT vai estar junto, né? A gente vai montar um campo super unido contra o Bolsonaro, não só para vencer, mas para vencer, para arrasar, vencer o candidato do Bolsonaro, tanto que o Flávio Bolsonaro parece que até já correu da raia, né? Correu da raia. Aparentemente era ele. Até semana passada falou, eu vou ser o candidato, eu vou ser, mas agora a gente está lendo nos rumores que ele está correndo da raia, porque sabe que vai perder. Mas quem vier do campo bolsonarista, a gente vai vencer o campo democrático. O PDT está no campo aqui, está organizado. O secretário de Trabalho é o nosso amigo Everton, está fazendo um bom trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro. Deve vir a candidato a vereador, imagino, né? Porque ele... Vem, porque na primeira estrutura ele ficou com o primeiro suplente. Eu acho que agora
ele tem essa vocação, ele gosta disso, e dessa vez, eu acho que ele tem mais chance, vai ter mais chance ainda de ser eleito. Então é isso aí, pessoal. Eu vou, então, deixar vocês fazerem as considerações finais. Wendel primeiro, depois Cássio. Wendel. Miguel do Rosário, é uma alegria estar fazendo parte do programa seu, há muito tempo que eu acompanho, e eu desejo a você e a todos os que acompanham as lives que possam degustar sempre do alto nível de análise de conjuntura política. Naquilo que eu for útil e que vocês precisarem, eu estou à disposição, e o desafio é justamente, dentro dessa encruzilhada histórica, ombrearmos nossos braços e estarmos lado a lado, juntos, cerrando fileiras, em prol de um governo de recuperação nacional, que é o governo Lula, dentro da atual perspectiva, cujo nosso maior objetivo é vencer o reacionarismo e não tolerar os quinta-colunas, inclusive presentes no interior da esquerda brasileira. Eu queria agradecer também, Miguel, e a todos os teus telespectadores, né? Eu sei que tem um eleitor mais à esquerda, muitos petistas, e eu quero dizer para vocês que o PDT é um partido de esquerda, sim, que apoia o governo Lula, que entende as dificuldades, quer fazer desse governo Lula um dos melhores da história, e que PT e PDT são irmãos, co-irmãos ou primos, enfim. Eu tenho uma tese que eu tenho defendido na academia, que ambos são trabalhistas, mas trabalhismos com origens diferentes, né? Trabalhismos no sentido de partidos reformistas, partidos sociais-democratas, nesse aspecto. Então, não fiquem com uma impressão errada por causa de alguns ciristas lacerdistas, ciristas reacionários, integralistas, enfim, achando que o trabalhismo ele é contra, né, a união das esquerdas. Muito pelo contrário. O PDT sonha em crescer de forma orgânica, ideológica, e mais adiante ser uma alternativa a nós, eleitores de esquerda, para daqui a pouco fazer essas alternâncias que são tão importantes para o país, mas mantendo o mesmo projeto, né? Um governo do PDT, depois um governo do PT, do PSB, PT, PSB, PDT, enfim, e que a gente possa implementar realmente um projeto nacional de desenvolvimento trabalhista para o Brasil. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Wendel. Obrigado, Cássio, pela participação. Foi uma honra tê-los aqui. Abraço a toda a comunidade que nos assistiu, a comunidade Fórum. Volto amanhã às 5 horas da tarde. Guilherme, pode fechar as cortinas.